Uma pausa na política, no julgamento do Supremo. O inverno ainda não terminou, mas tem previsão de calor para a cidade de São Paulo. Para a alegria dela, Camila Yunes, é isso? O que nós teremos para os próximos dias aqui em São Paulo? Bem-vinda mais uma vez. Pois é, Thiago, temperatura subindo na capital federal, especificamente no Supremo Tribunal Federal, mas vai subir também em áreas do Sudeste, mas aí falando da meteorologia. Teremos um calorzinho aqui na região Sudeste, especialmente na cidade de São Paulo. Por aqui, Thiago, as temperaturas devem ficar nos próximos dias com máximas de 28 graus. Na quinta-feira poderemos ter máxima de 31. Mas não vai durar tanto essa felicidade não, viu, Thiago? Porque na sexta tem a chegada de uma frente fria e aí as temperaturas voltam a cair no final de semana, com máximas de 19 e 21 graus. Mas vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, porque a gente tem um calorão, especialmente na região centro-oeste do país, para essa semana, com temperaturas na casa dos 40 graus. Inclusive, Cuiabá teve recorde de temperatura para esse ano de 2025, chegando quase a 41 graus, ficando em 40,9 graus Celsius. Bastante calor. O tempo continua seco e bem quente aqui em áreas do centro-oeste e também do interior nordestino. Condição semelhante também para o Triângulo Mineiro e Oeste Paulista. Mas temos possibilidade de chuva para algumas áreas. Estamos falando aqui de áreas do Rio de Janeiro, aqui no leste de Minas Gerais e também no Espírito Santo. Inclusive, em Vitória, essa chuva pode ser um pouco mais forte. Chove também na faixa leste do Nordeste. Mas vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco, porque quando falamos de chuva, o destaque está justamente para a região sul do país, com alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Então deve chover em formato de chuvas mais fortes, com rajadas de vento mais intensas nesta terça-feira aqui em toda essa área em roxo, no sul do Rio Grande do Sul. E pode ter queda de granizo também, então atenção para quem está no Rio Grande do Sul. Tem possibilidade de chuva mais forte também em áreas aqui do Espírito Santo, como eu disse, e também no sul da Bahia. Acre também na rota dos temporais com pancadas de chuva, mas o destaque mesmo está aqui para o Rio Grande do Sul. Mas vamos falar de temperaturas, como elas ficam amanhã? Olha só, aqui em São Paulo, o dia amanhece com 16 graus e a máxima chega aos 28 sem condição de chuva. Em Porto Alegre, a gente tem mínima de 17, máxima de 27 graus. Tem chuva em Porto Alegre. Em Aracaju, mínima de 23 e máxima de 27 graus. Agora, em Brasília, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Bastante quente na capital federal e também bastante seco, sem possibilidade de chuva para Brasília, pelo menos por agora, Thiago. Bom, Camila, já estamos em setembro, a primavera começa dia 22 e o que esperar, hein? Mais calor, mais chuva? Pois é, Thiago, tem mais calor agora para esse mês de setembro e também mais chuva. Isso a gente vai perceber a partir da segunda quinzena do mês de setembro. Então a expectativa é de que essas temperaturas elas vão se elevando gradualmente e a chuva também. Mas não é aquela chuva tão significativa assim inicialmente, né? Aquela chuva volumosa que a gente está precisando aqui para encher os reservatórios. Mas essa chuva já começa. O que acontece? Nós temos o resfriamento das águas do Pacífico. Esse resfriamento das águas do Pacífico ainda não configuram um laninha, mas já vai favorecendo a umidade ali no corredor norte-sul. E a gente tem mais umidade para áreas do sul, do centro-sul do país. Inclusive, vamos dar uma olhadinha de como deve ficar o tempo, né, o clima aqui para todo o país nesse mês de setembro com relação às temperaturas. Em toda essa área em vermelho, a gente tem a temperatura um pouco acima da média. Em vermelho mais escuro está acima da média. Então, bem quente, né? Especialmente aqui em áreas do centro-oeste, interior nordestino, áreas de Tocantins, interior do Maranhão e também Triângulo Mineiro e Oeste Paulista, que já tem percebido este calor. Então, essa é a configuração que a gente tem com relação às temperaturas mais elevadas. Em áreas em azul, um pouco abaixo da média. Então, a gente vê que praticamente as temperaturas, toda essa área do nosso mapa, elas estarão mais elevadas para esse mês de setembro. Agora, com relação ao volume de chuva, o que a gente tem para este mês? Olha só, em verde claro, então praticamente todo o centro-oeste do país, áreas aqui também do norte, chegando em áreas do Amazonas, Acre, Rondônia, a gente tem
um pouco acima da média o volume de precipitação e deve ficar abaixo da média no extremo norte do país e também em áreas aqui do Sudeste, norte do Paraná, sul do estado de São Paulo, norte de Mato Grosso do Sul. Então, essa é a configuração que a gente tem para esse mês de setembro, com a chuva que já começa a retornar, mas de forma gradual. E a gente pode ter, Thiago, um último destaque antes de te devolver, é uma onda de calor. Ainda não temos uma onda de calor, mas a partir da primeira quinzena, passando para a segunda quinzena do mês de setembro, podemos ter aí uma onda de calor, Thiago. Eu aqui de olho no Cantareira, 34,4% de reservação e uma queda de 0,2% de ontem para hoje. E essa onda de calor talvez não seja boa, mas talvez a chuva possa ajudar um pouquinho, né? Pois é, Thiago, a gente vai acompanhando diariamente, porque como a gente vem monitorando aqui no Jornal Jovem Pan, tá caindo o índice do reservatório, não só do Cantareira, mas dos outros também aqui da região metropolitana. Essa chuva vai já ajudando, mas precisa ser uma chuva mais consistente, mais volumosa para conseguir retomar os níveis, né? Até amanhã, Camila. Até, Thiago. Bom descanso.